nome é Igor, atualmente eu estou como engenheiro de software no Itaú Unibanco. Um pouco mais de 4 anos que eu trabalho lá. Mais especificamente eu trabalho lá na área de pagamentos e mais especificamente eu trabalho no Pix. Então minha equipe hoje ela trabalha lá no back-end do Pix, que é a parte transacional. Então eventualmente se algum dia vocês já fizeram um Pix usando o Banco Itaú, é o nosso back-end que acaba processando ali. E provavelmente se vocês tiveram algum erro nessa jornada, provavelmente foi outro back-end que ficou da gente, tá? Algum table ligado lá. E bom, esse é o meu resumo aqui rapidinho. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o AWS CDK. Não sei se alguém aqui já conhece, não conhece. E começando, né? O que é o AWS CDK? Ele é uma ferramenta, hoje open source, mantida majoritariamente pelas pessoas da AWS. Ele permite que a gente faça processamento de infraestrutura na AWS usando código. Então, eventualmente, se algum de vocês já tiveram contato aqui com a AWS, eventualmente profissionalmente, geralmente a gente usa alguma ferramenta de infrastructure. Os mais conhecidos geralmente são o CloudFormation, que é da própria AWS, e o Terraform. E o CDK está meio que ali, correndo em paralelo ali, dando uma abordagem um pouco diferente para a gente. Se a gente olhar mais ou menos esse print aqui, o que está acontecendo aí, eu estou criando uma VPC. Eu não vou entrar tanto nos conceitos da AWS, depois tem um desenho de arquitetura, eu entro um pouco mais, tá? Mas basicamente a gente está criando uma VPC, que a gente consegue imaginar como uma caixa bem grande na AWS. E dentro dessa VPC a gente coloca tudo que a gente quer que fique dentro dessa caixa. Então, nesse caso, eu estou criando um cluster e estou criando um Fargate Service, que é onde você vai, digamos, hospedar a sua aplicação que vai rodar. Né? E estou dizendo, né, que essa aplicação vai ficar dentro desse cluster. Então, a gente consegue ver que é bem intuitivamente para a gente que já mexe com o código. Né? E ali embaixo, né, pedacinho ali do final do código, eu estou configurando um auto-scale para esse serviço. Né? Então ali tem um target, né, de CPU de 50%, e ali quanto tempo eu quero que ele fique acima desse target para fazer tanto o in quanto o out, nesse caso. Tá? Aqui tem as linguagens que hoje o AWS CDK é suportado, né? Então a gente consegue ver que tem Python, JavaScript, TypeScript, Java, C Sharp. E o Go, até onde me lembro oficialmente, ele não está disponível ainda oficialmente, tá? E para o Java tem uma extensão que a gente consegue usar Kotlin, mas também não oficial. Mas, no geral, acho que são as linguagens que a gente acaba mais usando aqui no dia a dia. Bom, aqui tem alguns outros detalhes, né, do CDK. Nativamente, né, ele tem o TypeScript como linguagem. Ele, por baixo dos panos, ele acaba sendo convertido num CloudFormation, né? Quanto mais que você faça código, no geral, ele vai gerar o CloudFormation por trás e vai fazer a execução disso na AWS. Atualmente a gente está na versão 2, tá? E outros pontos ali que eu acabei comentando, né? Mantido hoje pela comunidade, geralmente pelas pessoas da própria AWS. É um IAC, né? Então é um infraestructure literalmente, né? Então tem toda aquela boa prática de infraestructure, né? Do mesmo jeito que a gente versiona nosso código, a gente faz o deploy do mesmo código em diferentes ambientes. Quando a gente está falando de infraestrutura, isso também é uma boa prática, né? Que a gente consiga fazer deploy de infraestrutura em diferentes ambientes. E aquele último ponto ali do Constructor Library é uma ferramenta também bem legal. O que é basicamente isso? Eu consigo criar templates pré-prontos no CDK e exportar para que eu consiga fazer o uso disso internamente. Então, se a gente olhar nesse exemplo, eu estou exportando ali uma classe, né, que vai chamar Notifying Bucket. E aí, o que essa classe faz? Ela cria um bucket, ela cria um SNS, e eu estou adicionando um evento de notificação. Então, toda vez que eu adicionar um objeto no meu bucket, ele vai mandar uma mensagem para o SNS, recebendo ali um prefixo por propriedade. Então, o legal é que eu consigo exportar isso e depois usar em diversos outros casos. E a gente pode usar a criatividade aí, acho que a nosso favor. Então, se toda vez, por exemplo, eu quiser criar uma fila na Amazon, eu quiser criar um alarme, eu consigo fazer
uma espécie de constructor library nesse caso. E aí sempre que eu criar uma fila, esse alarme também é criado. Eu consigo deixar parametrizado o que eu quiser, então o nome da fila, o nome do alarme, que métrica que o alarme vai ver, para eventualmente disparar alguma coisa. Então é uma ferramenta bem poderosa que com o Terraform dá para a gente fazer, mas o CloudFormation, por exemplo, nativamente já é um pouco mais travado para fazer esse tipo de coisa. Provavelmente você teria que ficar repetindo o template diversas vezes para conseguir fazer isso. Aqui é um pouco de como funciona, né, o workflow do CDK, né? Então a gente tem o nosso primeiro passo ali, que é a nossa stack e a parte de constructor library, né? Então isso tem um CLI que vai ser executado em cima disso, né? Que vai gerar um template, e esse template faz um deploy de um CloudFormation na Amazon. Então a gente vai fazer uma demo aqui que espero que tudo certo. E desse CloudFormation é o meu recurso lá na AWS. Então esse mais ou menos é o workflow que ele funciona por trás dos panos. Aqui tem uma comparação. Então no primeiro exemplo tem a parte de CloudFormation, né? Então se eu quiser fazer um if, é mais ou menos aquela estrutura ali que eu vou usar, né? Quero uma condição que, se eu estiver em um ambiente X, faça alguma coisa. Então, é geralmente aquilo que a gente faz, e a vantagem do CDK é que se eu precisar fazer um if, é um if, né? Então, afinal de contas, a gente consegue tirar proveito, acho que, de tudo que a gente já aprendeu aí ao longo desses anos, né? Condicionais, heranças, esse tipo de coisa. Uma parte legal também que a gente consegue usar o CDK é na parte de code review, né? Acho que fazer um code review de um código de infraestrutura acho que não é das coisas mais fáceis ou até perceptíveis, né? Então, você pegar uma diferença de um CloudFormation para um disso, para uma outra coisa e identificar alguma coisa um pouco difícil, particularmente eu acho. E o CDK, como ele é código, acho que adiciona mais alguma coisa no nosso pull request, né? Então, eventualmente, quando a gente estiver mudando, acho que até para fazer algum tipo de validação acaba ajudando bastante. Então, acho que é um ponto bem legal que a gente consegue fazer. E o que mais? Tá, aqui só, acabei comentando no começo, qual vai ser a dinâmica aqui. Tem alguns slides ainda, tá? Que eu vou apresentar para vocês. A nossa demo vai ser por usando uma infra que eu já escrevi no CDK, tá escrito. E como é uma infra do zero, que vai ser criada lá na AWS em Virgínia, e demora um tempinho, os meus testes variou um pouquinho, eu só vou dar start nessa criação, mas depois a gente vai passar tanto pelo código do CDK que está fazendo essa criação, quanto uma parte de Java também, que é a aplicação que vai estar rodando lá e se integrando com o serviço da AWS, tá? Então depois tem um detalhe um pouco melhor disso. Então agora a única coisa que eu vou fazer é só abrir minha conta, para vocês verem que não tem nada, e vou só dar o start dessa infra, e aí a gente continua a apresentação. Bom, essa aqui é minha conta, tá? Então a gente consegue ver que, né, a parte de CloudFormation está zerada, né? Então não tenho nada criado aqui. Não tenho nada criado, tem a própria uma stack, que é um pré-hack para a gente conseguir executar o CDK na AWS. Então o cluster que a gente vai criar também está zerado, não tem nenhuma fila, e as tabelas que a gente vai usar lá no DB, no caso também não tem nada. Deixa eu só colocar no tables aqui. Tá? Então, literalmente, minha conta está zerada. E agora a gente vai começar a criação dessa infraestrutura. Depois eu entro no detalhe aqui dos comandos, tá? Mas, basicamente, esse comandinho aqui, ele é executado no diretório main, né, do CDK. E aí, basicamente, ele vai começar a fazer deploy de tudo que eu tenho, respeitando uma ordem lá pré-configurada que eu tenho. No começo do slide não está criando meu VPC, e a gente volta aqui para a apresentação e no final a gente testa. Está certo.
Aí aqui acho que tem alguns pontos positivos, né, que vale a pena a gente salientar quando a gente está usando o CDK, né, então permite que nós, né, que já trabalhamos com desenvolvimento, e aproveite esse conhecimento que a gente tem da linguagem para usar o CDK para fazer na infraestrutura, em vez de eventualmente aprender alguma outra ferramenta, né, então acho que fica uma curva de aprendizado um pouco mais fácil. Ali tem as linguagens disponíveis, né, que eu comentei no começo. Uma coisa legal do CDK também é que a gente consegue fazer teste unitário, né, no código. Então, eventualmente, quando a gente precisa de alguns pré-requisitos para subir alguma infraestrutura, que a gente consiga fazer a seleção, a gente consegue fazer teste disso. Ali eu coloquei um exemplo que é validação de tags, que é um caso que a gente teve até lá no Paulo. E para alguns serviços a gente precisou adicionar tags que já existiam, e para que todos os outros que a gente precisasse adicionar, a gente tinha que colocar algumas tags. Isso no intuito era para a gente ter uma visão geral do custo da conta. Então é legal que a gente consegue depois, né, montar anotações, coisas do tipo que validam, e vão fazer a validação se os recursos que a gente está criando têm essas tags. Então acho que é uma coisa legal também de fazer. E acho que geralmente times que, né, fazem o provisionamento da sua própria infra, acho que também tem uma adaptação bem rápida, né? Então acho que geralmente no mercado a gente acaba tendo dois modelos, né? O DevOps que virou a área, então vai ter pessoas que são de DevOps que acabam fazendo esse tipo de provisionamento. E em outros lugares que tem outra abordagem, que aí DevOps está mais na questão cultural mesmo, né? E está com o próprio time fazer o gerenciamento dessa infra. Então, no geral, do que eu vi de CDK, tanto dos times que já usaram, até de outras empresas também, que geralmente quando a infraestrutura está com o time ali, eles acabam tendo até uma adoção melhor. Aqui também tem os pontos negativos, né? Então, mais uma vez nessa parte de DevOps, né? Se você tem uma equipe de DevOps que não está tão familiarizada com o código, só com essa parte de infraestrutura mesmo, pode ser que o CDK não seja tão uma boa, ou até que eles não queiram mesmo, né, realizar esse tipo de adoção. E basicamente tem outro ponto ali ao contrário, né, que times que não fazem esse gerenciamento podem ter um ponto maior dificuldade. Então, se você tem um time de DevOps que tem zero noção de código, acho que dificulta ali um pouquinho a adoção, né? Aqui tem uma parte de CDK para Terraform, né? Então, até pouco tempo atrás, a gente só conseguia gerar CloudFormation no CDK, né? Mas acho que tem um pouco mais de um ano, tem um módulo novo, que chama AWS CDK TR, né? TR de Terraform, que permite que a gente gere um Terraform no lugar do CloudFormation, né? Então, se por algum motivo, um lugar que eventualmente vocês estão trabalhando tem um pré-requisito de usar CloudFormation, Terraform e o Flow, então hoje a gente já consegue gerar esses dois templates usando o CDK. Aqui também falando um pouco mais, né, de automatização de infraestrutura, o CDK também hoje ele é perfeitamente integrado, tá, com o GitHub Actions. Acho que é uma coisa que vem ganhando bastante espaço aí, né, quando a gente fala de fazer deploy, independente de onde. Então aqui a gente consegue ver mais ou menos um templatezinho de como esse job aqui do CDK, né? Então o diff ele basicamente vai gerar um git diff de que está andando. O deploy efetivamente efetua lá o deploy, né, na nossa infraestrutura, e a gente pode passar tags, eventualmente até alguma end aqui para ter algo diferente ali, dependendo da infraestrutura que a gente está, né? Aqui tem algumas configurações até mesmo da AWS. Então, acho que é bem legal que hoje que já está perfeitamente integrado. E, bom, como acho que aqui tem a nossa DB que a gente tratou, né? E aqui tem um pouquinho da infra que a gente está criando hoje lá na AWS, tá? Então, o começo do nosso fluxo, ele vai ser um Elastic Load Balancer, que nesse caso vai estar público, mas obviamente, né, só para fim didático, nós vamos ter um gateway lá na AWS. Esse LB, ele está conectado, né, então ele tem um listener ali com aquela aplicação ali de pagamentos. Então, a gente vai conseguir fazer uma chamada HTTP por ali. Essa aplicação ela vai fazer um insert no DynamoDB. Posteriormente, ela vai fazer a publicação
desse evento inserido em um SNS. Esse SNS ele tem uma subscription, que é uma fila SQS. A gente tem outro serviço que vai consumir mensagem dessa fila e inserir em outro banco de dados. Tá? Então isso é basicamente o que o centro de estrutura ali está fazendo, que eu vou repassar. E eu também repasso um pouco na parte do código ali que está fazendo toda essa integração. Aqui tem só algumas informações, tá, do projeto que eu fiz. Então ele está feito compilando, né, em Java 17 ali, e usando a versão do Kotlin 1.8, usando a versão do Spring Boot, Cloud ambos na versão 3, né, com o Spring Boot para fazer toda aquela parte que a gente conhece, né, de controle, esse tipo de coisa. O Cloud para fazer as integrações com todos os serviços da AWS que a gente está vendo ali. Para o CDK eu escolhi o TypeScript, e aí só uma curiosidade, quando eu comecei a pesquisar sobre o CDK e estudar um pouco, eu senti que no geral a comunidade tem uma adoção maior por TypeScript. Então, acho que eu sou chaveiro para você fazer uma mirada ali de TypeScript tranquila, né, porque o código do CDK ele não é muito complexo, vocês vão ver que geralmente são instâncias de objetos e atribuições, então assim, é bem tranquilo. Mas você consegue fazer em todas as linguagens, mas no geral, quando precisei procurar algum material, o TypeScript teve uma facilidade, tá? E especificamente eu estou usando a versão 2.3 do CDK. Aqui tem alguns links, tá? Que depois eu faço a apresentação para o Fernando, tanto do CDK, do Terraform, do Git Actions, e também vou deixar isso publicado no repositório, tá? Tanto a parte da aplicação, quanto a parte da infraestrutura aí. Podem executar aí na casa de vocês. Bom, era para isso ter acabado, mas vocês podem ver, não acabou ainda. Então, se eventualmente alguém tiver uma curiosidade e quiser perguntar, beleza. Senão eu posso passar o código ali e aí depois a gente deixa perguntas pro final. Entendeu? Ninguém tem nenhuma dúvida? Quem tem uma? Pode soltar? Uhum. Vamos lá, Igor. Você falou que ele gera, né, o código Terraform, né, o CDK. Então eu passo lá em código e ele, né, por trás pode gerar o Terraform ou o CloudFormation. Por eventual, sei lá, uma ocasião, você fez o via CDK, escreveu o código, só que eu gostaria de ver esse template, como ele ficou gerado lá. Eu tenho mais familiaridade com o Terraform, não quero olhar o código, eu consigo ter acesso ao template gerado, seja Terraform ou CloudFormation? Tem duas formas. O CDK tem um comando que chama cdk-sync, e aí ele pega basicamente o seu código e printa assim na sua cara o template inteiro. Uhum. E eventualmente, quando isso já está publicado na AWS, que a gente consegue até dar uma olhadinha aqui, ó, já apareceram algumas coisas aqui, tá? Então o VPC está criado, os nossos dois bancos de dados também já estão, ele está finalizando, o cluster também já está criado, ele está finalizando e criando as duas últimas aplicações lá que a gente tem. Então se eu entrar aqui e quiser, quero ver como que é o template do Dyno, eu consigo ver o que ele gerou aqui e eventualmente fazer algum ajuste. Então isso aqui foi gerado totalmente por ele. Eu faço ali no código algumas definições no geral, mas esse template aqui é totalmente gerado por ele. Então, sim. É legal, se começa, lógico, não acontece, pode, não é muito comum, mas se acontece começou com um desenvolvedor e terminou com DevOps, que você comentou no início, ali que fica mais, não tem tanto contato com o código, aí seria legal. Ele vai conseguir ver, né? Mas se ele precisar fazer alguma alteração, sim, usualmente seria correto que ele faça de acordo. Né? Ele pode abrir o template aqui se tiver permissão e sair editando aqui, né? Eu consigo fazer isso. Mas a boa prática seria fazer via CDK mesmo. Bom, acho que aqui vai um tempinho aqui ainda, então vou passar tanto pelo código do CDK quanto da aplicação. Tá? Aqui depois tem um vídeo, tá? Para se alguém quiser registrar a sua conta aí, ver
pessoal da AWS. Então, dá para rodar, provavelmente vocês não só vão precisar ter um cartão de crédito cadastrado lá, porque eu não estou usando o Free Trial lá pela AWS. Então, tem esse outro ponto aí. Então, tem coisas aqui que não estão incluídas lá. Vou começar pela infra de CDK. Então, basicamente, nesse projeto aqui, tá, eu criei essa infraestrutura aqui, tirando essa pasta de asset aqui, nessas três pastas aqui. Então, a parte de infra, ela tem toda a parte do CDK, e esses dois projetos são aqueles outros dois projetos lá da nossa arquitetura lá que a gente passou. Então, a carinha do CDK, ela basicamente é essa aqui. Vou começar de cima para baixo. Aqui é a definição de um cluster, tá? Então, nesse caso aqui, as únicas duas obrigatoriedades que eu tenho quando eu estou criando um cluster é informar o nome do cluster, qual que é a VPC, e aí o legal é que aqui começa um pouco a intuitividade do código, né? Então, geralmente quando a gente está fazendo o CloudFormation, para fazer isso a gente vai usar o ref, e esse ref aponta para uma VPC que você vai ter que referenciar em template. Aqui o legal é que, como eu preciso de uma VPC, a única coisa que eu faço é receber a VPC por parâmetro do construtor e adicionar a propriedade do próprio cluster. Né? Então, isso fica bem intuitivo nesse caso. Depois eu vou chegar no main, que aí dá para a gente ver todas essas atribuições. Aqui tem a definição de uma das tabelas, tá? Que a gente está criando lá, então tem o nome da tabela, o binode, né, que é o tipo de como que eu quero pagar, né? Nesse caso eu estou falando de defeito request, né? Então, cada request eu vou pagar por esse request. Eu poderia também usar provisionado, né? Eu defino uma quantidade específica ali, eventualmente posso fazer scale-up disso e eu sou cobrado efetivamente só pelo que eu provisionei. Ali tem duas configurações ali agora da tabela, que são a partition key e a sort key. A gente vou traduzir para o relacional, a partition key seria a FK do DynamoDB e a sort key é quase que uma combinação da PK. Então, toda vez que eu tenho essa criação dessa estrutura de PK e FK, eu posso ter mais de uma, posso ter a PK na minha tabela por mais de uma vez, desde que a SK seja diferente. Então, por exemplo, eu posso ter o ID 1 com o evento underline 1 e o ID 1 com o evento underline 2. Se eu tentar inserir o ID 1 com o evento underline 1, eu tenho um erro. Mas se minha sort K, se minha SK for diferente, minha sort key, eu consigo inserir. Né? Então, pensando talvez numa estrutura de evento, isso é bem válido. Né? Geralmente o mesmo ID de evento ele vai estar em todas as linhas, mas o nome do evento vai ser diferente. Então, essa é mais ou menos a estrutura da tabela. Ali só um destroy, né, para ele não guardar esse dado ali, caso eu faça a remoção da tabela. E ali no TTL, né, então cada registro ali precisa de TTL, então esse TTL eventualmente for atingido, o Dynamo expira a tabela para ele. E ali embaixo tem os exports, né, então o que eu estou exportando ali? É o ARM da tabela. O ARM é como se fosse um hash, digamos assim, é um ID da minha conta e eu exporto isso para que eventualmente minha infraestrutura em outros lugares façam uso disso. Então, por exemplo, para quê? Eu estou exportando esse ARM porque eu quero depois adicionar uma política no meu serviço dizendo que eu consigo fazer qualquer operação no Dynamo, mas qualquer operação nessa tabela. Se ele for fazer uma operação numa tabela que ele não tem permissão, ele vai tomar um erro. Então, isso no geral é uma boa prática. Então, por isso que a gente acaba fazendo esses exports, que aí eu consigo fazer um import exatamente desse ID aqui e incluir a minha policy ali. Aqui basicamente é outra tabela, tá? Então só está um pouco mais enxuta sem SK, então de resto está igualzinho. Esse aqui já tem um pouquinho mais de coisa. Bom, então aqui, nessas três primeiras constantes, né, eu estou importando ali
tudo que eu quero adicionar na minha policy. Então, nesse caso, né, o nome de uma fila, duas na verdade, e um item, que é da tabela que eu vou inserir. Tá? Aqui eu já tenho as definições de onde minha aplicação vai rodar. Né? Então eu estou criando um application, um balancer, Fargate Service. Né? A gente vê que tem até um nome um pouco grande, isso é proposital mesmo. Então isso já é uma espécie de construction library que o CDK tem internamente. Então, em vez de eu criar uma aplicação que é só um service, depois criar um load balancer separado, depois fazer a atribuição disso, eu já tenho um módulo que eu consigo fazer isso de uma vez. E ali tem as definições, né? Então ali tem um cluster. O cluster é o carinha que eu criei lá no começo, que eu passo só por referência aqui no construtor, no caso esse carinha aqui. Tá? Ali tem as definições do meu service ali, né? Então quanto de CPU, quantas tarefas eu tenho, né? E aí só para especificar, eu tenho um service que vai ter esse nome, e dentro desse service eu posso ter N tarefas também. Cada tarefa um container isolado, separado. Tá? Então configurações, né? CPU, memória, task image options é o que? Quando ele for subir esse container na AWS, ele vai fazer o pull de uma imagem que eu tenho lá no meu Docker Registry pessoal, né? Então subir essa imagem lá para que ele consiga fazer o pull dessa imagem e rodar esse container. Na parte de environment, eu estou recebendo o nome da fila, que variável de ambiente, então minha aplicação está esperando aquele nome de variável, e ali eu estou usando o próprio import do nome da fila para fazer essa atribuição. Então a porta que está rodando e o log driver, que é basicamente eu estou mandando esses logs para o CloudWatch, e depois a gente consegue dar uma olhadinha. Tá? E ali, por último, não menos importante, estou especificando o módulo meu de base que está público e, no geral, não é. Bom, aqui para finalizar, né, então, eu tenho o meu health check ali, eu estou usando o próprio actuator do Spring, né, o URL que provavelmente a gente já viu em algum momento, né, o Actuator Health. E estou colocando duas políticas de scale, né? Uma para o CPU, uma para a memória, né? Um 60 e um 80 de target. E ali o tempo que eu quero que eventualmente eles fiquem nesse valor para fazer alguma movimentação. E aqui a única coisa que eu estou exportando é o DNS, né? Do meu load balancer, porque assim que o CDK ele terminar o DNS vai ficar lá disponível para a gente, e aí por lá que a gente vai conseguir bater na aplicação por aqui. E aqui a parte de policy lá que eu comentei por conta daqueles exports, né? Então, basicamente ali eu tenho dois statements. O primeiro está dizendo que eu posso fazer qualquer ação no SQS, eu consigo fazer um delete, um pull, um batch para essa fila específica. E no de baixo a mesma coisa, eu consigo fazer qualquer operação no DynamoDB, mas para esse área de DynamoDB. Provavelmente eu tentar escrever em outro DynamoDB, eu tenho um erro de acesso mental. Eu basicamente criando a policy, adicionando esses dois statements lá, tá? E depois só colocando essa policy na minha test definition. Então assim que eu dou permissão para o meu container fazer essas operações. O outro service ele é bem parecido, tá? Então não vou detalhar tanto. Então ele também faz import dos lines, a diferença é que ele está olhando para outra fila, e nesse caso aqui é um tópico, né? Ele faz a publicação lá naquele tópico, não tem fila nesse caso. Basicamente aqui as mesmas configurações, a diferença é só que nesse caso eu estou olhando uma outra imagem, né? Aqui eu tenho um sufixo aqui de receipt, e na outra eu não tenho, né? Então são imagens diferentes e aí com a mesma política de scale, tá? E aqui só um jeito diferente de criar policy, em vez de chamar um método, tem uma propriedade lá que eu consigo já passar as coisas. Ô Igor, o que você acha assim imagina a sensação, cara, que eu estou começando com Java, aí eu comecei lá com o Spring Boot, eu sei fazer uma API, sei conectar no banco de dados, e na AWS lá sei usar aquela parte gratuita, sei criar um CS, uma coisa assim.
Você acha que vale a pena aprender isso? Olha, vale principalmente para uso pessoal e de estudo, porque acho que eventualmente quando alguns de nós aqui, você eventualmente alguns ainda não tiveram contato, acho que sempre rola aquele medo de, putz, se eu subir alguma coisa na AWS, não conseguir desligar e depois chegar uma conta em dólar lá por mês, é o que eu faço. O legal do CDK é que a gente vai ver que eu vou conseguir tanto provisionar e tanto distribuir uma infraestrutura tendo zero contato com o console da AWS. Então, porque muitas vezes quando você vai criando serviços, ele acaba criando dependências. E dependendo de quando você vai destruir isso, se você não respeitar essa dependência, você não consegue. Então, por exemplo, se eu crio lá uma aplicação, e aí eu falo que ela tem um load balance, se eu for excluir a aplicação, ela vai falar, ó, você tem um listener ali. Primeiro você exclui o listener, depois você exclui a aplicação. Então, acho que até para não ficar fazendo esse tipo de coisa, eu acho que recomendo bastante assim, que o CDK seja usado para estudo pessoal. Eu mesmo faço bastante isso. Então, sempre que eu quero aprender algum serviço novo na AWS, né, que aí tem uma infinidade de coisas, eu acabo usando bastante o CDK, tá? Então, é aquilo. Acho que provavelmente aqui a maioria deve ter contato com alguma linguagem, então vai ter uma curva fácil nesse sentido. E é legal que você vai estar aprendendo uma ferramenta de infraestrutura, isso é legal, né? Então até para usar um case, alguma apresentação, tendo um trabalho, acho que é bem legal. Então acho que totalmente vale a pena. Então se tem uma empresa, sei lá, pequena, média, que faz isso na mão, né? Provisiona, faz deploy na mão, é interessante. Tem empresas pequenas que a gente às vezes acha que não, mas sim que fazem o gerenciamento de infra na mão da AWS. Muitas vezes não tem uma área de DevOps específica, acaba subindo lá na mão e eventualmente fica lá. Então acho que o que eu vi do maior uso do CDK geralmente para times mais enxutos mesmo, startups, times que estão começando. Então em vez de você já criar um pipeline inteiro, ter uma área de DevOps, acho que dá para ficar ali um time de engenharia mesmo para fazer o cruzamento dessa infra. Tá? Então acho que dá definitivo. Desvantagem teria alguma? Talvez só se ele mudar, sei lá, para Azure. Só que se ele estiver usando CloudFormation, vai ter o mesmo problema. Então, assim, acho que é um pouco complicado assim. Quando você tem a mudar de cloud, eu acho que o seu CDK vai ser o menor dos seus problemas. Sua aplicação provavelmente vai estar amarrada, então... A minha mesma aqui, ela vai estar usando tudo o Spring Cloud AWS. Se você falar, roda ela e falar, se eu quiser rodar na Air, a roda vai estar aqui de novo. É difícil mesmo, você acaba tendo que usar muita abstração para atender isso. Então, acho que para quem quer estudar na prática da AWS, acho que conhecer uma ferramenta, acho que total recomendaria. Igor, eu queria entender assim, como é que funciona o dia a dia no time ali, por exemplo, está no time que vocês começaram a usar. Eu entendi aqui o esquema do CDK, a gente escreve um código ali, pode ser Java, JavaScript, consigo provisionar, o meu time, se não tem familiaridade com esse tipo de ferramenta, ele consegue ter talvez uma curva menor ali na hora de fazer essa criação. Mas aí a parte que eu não entendi é assim, beleza, alguém do meu time foi lá, imagina que tem um projeto novo, aí eu fui lá, vou ter que criar lá, a gente definiu, tem que criar um cluster EKS, 3 filas e tal, a gente faz a definição ali, escopo, aí alguém do meu time ali começa a programar, faz esse código, e eu queria entender, depois que eu faço esse código, ele é provisionado em algum lugar na AWS, alguém roda direto da máquina, por exemplo, acho que, não sei se tu rodou da tua máquina, porque o código da tua máquina rodou e tu tá chamando. Como é que no dia a dia vocês fazem? Você joga ele num servidor AWS, tem uma área na AWS para fazer isso? Como é que você centraliza esse código e a execução dele? Tá, então explicando um pouco do meu aqui. Eu tenho uma credencial configurada aqui na minha aplicação que permite fazer o provisionamento disso. Então o CDK ele vai enxergar esse arquivo ponto .aws lá no meu credentials e lá tem meu token, meu access token, minha conta. Então quando eu faço esse comandinho aqui, agora a infraestrutura já acabou, mas quando eu faço esse comandinho aqui de CDK deploy -all, ele vai enxergar esse arquivo e vai fazer todos os provisionamentos baseado nessas configurações que já estão ali nas minhas credenciais, né? Então, obviamente, se eu tiver um usuário ali que não permita fazer criação, o próprio CDK não vai conseguir fazer isso. Aí, falando de um uso profissional, como que isso funcionaria, né? Essa infraestrutura pode estar tanto separado do seu repositório de código quanto junta. Acho que tem vantagens e desvantagens que aí dá para a gente discutir.
mas digamos que ela está separada. Então, você quer adicionar uma fila nova num repositório que já tem de infraestrutura. Você vai escrever esse código que vai criar a fila, que, por exemplo, seria a parte que eu iria mostrar aqui. Então, só dar um zoom aqui. Isso aqui eu estou criando uma fila lá na AWS. Então, vamos supor que você precisava criar uma nova fila. Quando você fizer push para o seu repositório, se você, por exemplo, estiver usando GitHub Actions, isso vai startar uma action, e aí essa alteração que vai ter vai disparar a action para fazer deploy na conta da AWS que vai lá estar configurada nessa action. Então você vai ter configurado lá qual que é a conta, a credencial, esse tipo de coisa. Então, literalmente, quando você faz um push num código que também vai realmente, eventualmente, vai startar alguma coisa para fazer deploy, no caso da infraestrutura aqui vai ser exatamente igual. A diferença é que o código vai atualizar o próprio código que está rodando e essa infraestrutura vai ser atualizada a sua infraestrutura que você já tem atualmente. Então, assim, é literalmente o mesmo fluxo. Só que então, tipo, vai fazer um pull request, vem o controle de branch, chegando na branch ali de dev, ele vai startar uma pipe, esse código roda enquanto a pipe estiver rodando ali, tipo, como se fosse uma pipe de teste ali, e aí essa pipe aí vai acabar executando o código e, consequentemente, gerando Isso aí. Que é basicamente isso aqui, entendeu? Você vai ter uma action configurada no seu repositório, dizendo qual é a conta que você faz, qual é a conta que ele vai fazer deploy, tipo de coisa. E aí, basicamente, você coloca no comando CDK deploy, que é o comando que faz deploy, e aí ele vai fazer toda aquela sintetização do template que a gente viu, vai gerar um CloudFormation por baixo dos panos, e aí isso vai ser deployado lá na AWS. Então, literalmente, a gente pensar como a gente estivesse fazendo deploy de uma aplicação, ou alteração de uma aplicação que já existe. É exatamente a mesma coisa. A diferença é que vai ter uma action diferente, né? Para o CDK ele vai ser, né? Provavelmente se eu fosse fazer deploy ali no ECS, teria um comando diferente ali que a AWS também tem para fazer esse tipo de deploy. Mas no caso do CDK, eu usando o comando do CDK, literalmente sua infraestrutura vai ser atualizada. Então você vai ter um commit, vai ter um pull request, vai ter uma prove que vai triggerar isso. Massa. Bom, então voltando aqui, né, já finalizando a parte da infra. Então aqui eu tenho a criação de duas filas, né, que eu vou usar aqui no meu fluxo, né, então eu tenho ali o nome da fila, o visibility timeout, né, o visibility timeout ele é uma configuração basicamente que eu estou dizendo para a fila que depois que eu pegar a mensagem eu tenho 30 segundos para processar. Se eu não processar em 30, ele volta para a fila e eventualmente outro consumidor vai pegar essa mensagem. E o nome da fila, a subscription aqui, que era o meu e-mail de teste que eu não tirei. É a criação do tópico, nesse caso é um tópico SMS. E aqui eu estou adicionando 3 subscriptions, o meu e-mail e 2 filas. E para essa primeira fila, ali na linha 30, eu estou adicionando um filtro ali no SNS. Então ele vai ver essa propriedade de time, que vai estar no evento que eu publiquei, e se essa propriedade tiver esse nome, né, de pagamento agendado, ele vai mandar para essa subscription. Se tiver qualquer outro nome ou não tiver essa propriedade, não vai para essa subscription, mas para de baixo, como não tem nenhum filtro, então todo mundo que eu publicar no tópico vai ser encaminhado para a fila. Aqui também eu estou fazendo export, né? Então eu estou fazendo o export tanto do tópico, né, do ARM do tópico, quanto do ARM das filas, que é o que a gente usa para fazer a parte de policy que a gente passou ali nos outros serviços. E aqui a VPC, que é um código bem simples aqui, que aqui eu só estou dizendo quantas às vezes eu quero que essa VPC fique disponível. Vou passar bem rapidinho aqui, tá? Só para a gente não estourar o time aqui, só pela parte do código, tá? Então, como eu comentei, né? Estou usando tanto a versão do Spring na versão 3 quanto na versão do Cloud na versão 3, tá? Então aqui a gente tem um controller simplesinho com alguns métodos. Um pouco mais importante dele é o save aqui. Esse save lá, como eu comentei no nosso desenho, né? Ele faz um save aqui no DynamoDB. Para isso a gente está usando o Dynamo Template, tá? Que é do Spring Cloud AWS.
Pós-save, eu estou publicando o evento aqui na CNS, tá? Então a carinha do evento é essa aqui, com esses 4 campos. E aqui a publicação efetivamente, tá? Então o CNS Template aqui, que é também do Spring Cloud, falo qual que é o nome do tópico, que eu estou pegando por variável de ambiente, publicando isso no tópico, incluindo aí um headerzinho, que é para aquela lógica lá do subscription que está lá na infra. E aí basicamente a aplicação que vai ler, né, essas eventuais alterações, essa aqui, tá? Isso aqui é um consumer do SQS, usando também o Spring Cloud. Então ele pega a mensagem, converte, chama ali um service ali para fazer um save. Só uma regrinha de negócio aqui para eventualmente fazer um update no banco. E basicamente pega essa mensagem e salva no banco lá como outro registro, tá? Então, depois que a gente testar as APIs aqui, se tudo correr bem, a gente consegue ver isso lá na AWS funcionando, tá? Então, acho que sem muito segredo. Não vou estar entrando tanto no Spring Cloud aqui, mas eventualmente a gente pode marcar outro para falar mais dele. Bom, se a gente olhar aqui agora na parte do CloudFormation, todas as minhas stacks estão criadas, né? Então, cada stack é cada arquivinho, né, que a gente tem lá na nossa pastinha de info. E agora a gente vai tentar testar isso aqui, tá? Então aqui tem os exports, né? Então vamos tentar bater no Actuates primeiro. E se funcionar a gente vai para as APIs lá. Então, a porta que a gente está usando, Actuators, help. Beleza, tá? Então aqui ele já bateu na aplicação, já devolveu um up. Esse aqui já vai. Primeira, então a gente vai pensar em fazer uma chamada da HTTP lá. Tá? Então essa aqui é a carinha só do nosso post lá, tá? Então bem simples. Então beleza, deu 201, tá? Então ele conseguiu lá bater no load balance, ele fazer todo aquele fluxo lá que a gente passou. Aí dá pra gente consultar isso aí de também. E aí dá pra gente dar uma olhadinha agora que a gente tem aqui na AWS. Bom, fazer nada ainda, vamos dar um update aqui. Então aqui é o meu cluster que está criado, né? Esse cluster ele tem 2 services com uma tarefa, né? Que as duas estão no running ali. Então o que a gente fez essa execução da HTTP foi da primeira. Aqui a parte da fila aqui não tinha nenhuma. Agora a gente consegue ver, tá? As duas filas. Aqui a parte da MPB. Então também tem 2 tabelas, a gente consegue ver o registro que a gente inseriu aqui, tá? Aqui no caso desse carinha aqui. Não é. E ele também está na outra tabela aqui, tá? Receipt. A gente consegue ver também os logs dessa aplicação. Se a gente entrar aqui no CloudWatch.
aqui aquele mesmo dia. Então, acho que eu tenho uma ordem aqui. Beleza? Tem umas linhas aqui, então, salvando pagamento mensal, convertendo e publicado. Né? Nesse caso aqui, a publicação no SNS. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E agora, tá? Não menos importante, só vou fazer o destroy dessa intro para não ficar rodando aqui para casa. Senão... Mas vocês podem ver, tá? Se eu vou dar um CDK destroy, menos all, ele vai só dar uma confirmação ali, dizendo que se realmente eu quero destruir toda essa intro ali, né, que ele vai listar todas as stacks. Dou um yes aqui e ele vai destruir. Então posso fechar o mode aqui, daqui 10 minutos mais ou menos, não vai ter nada. E aqui é a parte que eu comentei que ele respeita, né? Então ele vai começar a destruir as aplicações primeiro, depois ele vai para o banco e por último a VPC. Então a gente consegue até configurar isso. Isso eu só não mostrei que está na nossa parte de infra aqui. Esse é rapidinho. Aqui é a espécie do main, tá? do CDK. Então aqui é onde eu faço crio a instância, né, de todas as stacks que eu tenho ali e eu coloco o que depende de quem. Né? Então eu crio a VPC, crio o cluster, falo que o cluster depende da VPC, crio ali as duas filas, coloco que minha aplicação depende tanto das duas filas, crio o banco de dados, coloco que minha aplicação cria o banco. Então assim ele vai criando essa espécie de interdependência entre os serviços e ele respeita isso tanto na hora de criar, né? Então ele vai começar pela VPC, quando ele fizer o destroy ele vai fazer exatamente isso ao contrário. Então se a VPC foi criada primeiro, no destroy ela vai ser criada por último, tá? Então só tinha esquecido de mostrar isso aqui, mas é isso, agora acabou.